Em 1717, o Brasil ficou marcado por um acontecimento especial. O encontro da imagem das águas do Rio Paraíba fez nascer a maior devoção do país. Mas a história conta que a aparição da imagem aconteceu em um contexto de escravidão, em uma sociedade dividida entre ricos e pobres. As características da época é o que a gente vai ver nesta reportagem especial. No Brasil do século XVIII, a vida era simples para a maioria da população. Nas fazendas, os senhores de engenho cultivavam boa parte dos produtos que serviam à sociedade local. Embora houvesse homens livres, a herança do início do Brasil colônia de 1500 ainda existia. Assim, nessa época, a maioria do trabalho pesado era feita por escravos. Predominantemente, os escravos no Vale do Paraíba eram os índios. Eles eram aprisionados e viviam como escravos. Somente a partir do encontro do ouro, no século XVIII, que começa então a vir os primeiros negros para o Vale do Paraíba, porque esses bandeirantes se enriqueceram com ouro, já podiam adquirir, né, chamado naquela época de peças da Guiné. Nesse mesmo período, o ouro no Brasil motivava exploradores para as Minas Gerais. Fato que trazia movimento de tropeiros com as vendas na beira das estradas. A simplicidade rural foi levada às áreas urbanas, onde as tradicionais vilas eram formadas. Em São Paulo, o interior do estado chamava atenção pela geografia privilegiada. Entre Rio, São Paulo, Minas Gerais e o Porto de Paraty. Negociava com o Rio de Janeiro e com as Minas Gerais quando foi descoberto o ouro e depois passou a lidar com os engenhos. Outro benefício da localização da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá foi o crescimento às margens do rio Paraíba do Sul. Como não havia muito gado, o peixe era o principal alimento do período. E a pesca que acontecia nessas águas era uma importante fonte de renda para moradores locais. A água era essencial para o colono. Então ele tende a se aproximar do rio e o rio era visto então como essa fonte de vida, né? Fonte de alimentos, os peixes, para os colonos. Aí porque sempre se houve o desenvolvimento da pescaria, né, em torno do rio Paraíba, né? Os grandes negócios eram um dos motivos para os senhores de engenho frequentarem as vilas. A fé era outra razão para os conduzirem às cidades. A maioria dos moradores, dos donos das fazendas, morava nas fazendas que eram os engenhos da época e vinham à cidade no fim de semana para negociar e para as obrigações religiosas, missas, festas, etc. O encontro da imagem em 1717 transformou a rotina pacífica do local. Muitos vinham de longe para ver a Santinha Milagrosa. Difícil era encontrar quem não se identificasse e demonstrasse uma devoção sem igual. Eles perceberam que a mãe, né, estava se revelando a eles. E aí começa uma história de luz, uma história de bênçãos, uma história de proteção. A mesma que 300 anos depois ocupa o lugar mais nobre no coração do povo. É uma santa do povo, é uma santa que atende a todos e a grande devoção do Brasil.